Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Mais uma reunião em que vai ser abordado o caminho das emoções, né, ou o caminho que a emoção, que acaba culminando em ações, faz dentro de nós. É importante termos só como um padrão de referência, acredito que até como uma lembrança. Nós sempre falamos que existe uma condição anterior a determinado evento. Essa condição anterior, ela predispõe o organismo a, e que sob determinados fatos, como por exemplo um gatilho que dispara uma emoção. O gatilho é formado de 3 aspectos, né? Sim, que é o evento, o gatilho em si e a base de dados, né? O que forma o gatilho é teu estado anterior, o evento, sim, e as tuas memórias. Sim, exato. Né? E dispara em reação a um evento, a algo que aconteceu que exatamente nós vamos chamar como um gatilho. E que esse gatilho acaba, de uma certa forma, provocando um estado emocional, né? Esse estado emocional alavanca tanto mudanças físicas quanto psicológicas, e que a partir desse ponto existe uma bifurcação muito clara, né? O que fazer, né? Ou eu vou ter ações construtivas ou eu vou ter ações destrutivas. Normalmente nós acabamos assumindo a segunda opção, que são ações destrutivas. O grande problema nosso é que isso ocorre numa unidade de tempo muito pequena e que a tomada de decisão ela já tem que ser praticamente... Isso é interessante, a tomada de decisão ela tem que acontecer antes do gatilho, né? Porque é muito rápido. Aí entra a predisposição, ou nós usamos a palavra agora há pouco, inclusive, você colocar um norte, né? Um projeto de vida. Um projeto de vida, né? Que vem antes do gatilho, da tomada de decisão de qual emoção você vai ter. Então, você explicando isso, sabe o que vem na minha mente? Aquela frase do Cristo, né? Quando falava assim, você leva um golpe numa face, né? Você dê a outra, né? Dê a outra, né? Mas não é nossa cultura, né? A nossa cultura levou um safanão, devolver, né? Porque somos inconscientes, né? A gente tem uma cultura que vem desde ancestralidade e você revira. Esta é a nossa cultura. Então, o que nós estamos falando, que essas pessoas que estudaram este processo, né, colocaram um processo do ser humano comum, exatamente desta cultura, que a gente predomina com o comportamento destrutivo.
E você sabe que eu tenho um exemplo que ele não me sai da... Eu já até citei ele provavelmente aqui, até nas nossas gravações, que é a famosa depende a pedrada onde é que você atira ela, né? Eu já devo ter dito isso, mas enfim, baseado no livro Há 2000 Anos, né, que é uma psicografia de Chico Xavier, em que, sobre determinada situação, um camarada, de fato, ele atira uma pedra em direção a um senador romano, e essa pedra raspa o rosto da mulher do senador romano. Uau! E o senador romano ele não está em Roma, ele está numa possessão romana. A partir dessa pedrada, para que essa situação se reverta, demora 1000 anos. Para aqueles que creem, obviamente, no processo de reencarnação. Os eventos que acontecem a partir dessa pedrada. Às vezes o tapa na cara que você dá e toma, a coisa meio que resolve ali e acabou, né? Mas a gente tem que ter profundidade e maturidade, eu diria até espiritual, suficiente para perceber que as nossas ações impactam muitas vezes de forma muito intensa, muito intensa. E que essa intensidade pode se alongar por muito, muito, muito tempo. É a pedra no lago, né? É a pedra no lago. E é claro que sim, ela reverbera, né? E é claro que eu estou dizendo aqui um exemplo denso, né? Da mesma forma o amor, né? Que se alonga infinitamente. Então, eu acredito sinceramente que foi um pouco até a decisão da gente ter estudado sobre isso e se debruçado durante tanto tempo sobre esse diagrama. Eu creio que tem um pouco disso, que é tentar entender, e principalmente eu acho que o nosso objetivo hoje aqui é criar propor exercícios e condições para que nós não venhamos a tomar ações destrutivas, porque o único prejudicado somos nós mesmos, né? Não há, e quando construímos ações construtivas, o único beneficiário também é a gente, né? Então eu vejo sinceramente que é de suma importância isso, né? As nossas ações são muito, muito, muito relevantes dentro do nosso processo evolutivo. Então, isso nos leva a colocar a seguinte questão, né? A decisão individual. Que mundo você quer? Em que mundo você quer viver? Se você está satisfeito no mundo atual, você vai continuar exatamente como está, né? Então, essa nossa fala é para pessoas que efetivamente estão buscando, são os buscadores, né, de criar um mundo diferente. Porque a gente já falou em outras gravações que nós temos uma responsabilidade individual, como ser humano individual, de criar um mundo diferente, né? Isso que está acontecendo hoje no planeta, com essa guerra, né, é absolutamente inaceitável para a condição humana futura. Então, assim, o apelo é que o ser humano tem que dar um salto quântico no seu comportamento. E a forma de fazer isso, né, é de você, em primeiro lugar, tomar uma decisão em que mundo você quer viver. Mas essa decisão, eu vou contar um fato que até te falei em off, a reunião passada, que me levou a entender um pouco o que significa tomar essa decisão de forma profunda. Que é quando, anos atrás, 20 anos atrás, eu decidi parar de fumar, né? Depois de longo tempo fumando, 20 anos fumando, eu tinha colocado uma data na minha idade de falar assim, nessa data eu vou parar porque, de fato, faz mal para a saúde. E não quero pagar o preço quando envelhecer. Então, marquei uma data e, ótimo, na chegada daquela data, eu simplesmente parei de fumar. Demorou 3 dias, que eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque eu virei simplesmente um bicho, né? A crise de abstinência consumia todas as minhas forças. Então, eu não tinha força para conviver em sociedade.
qualquer demanda externa eu não dava conta. Então, era uma agressão ambulante. Foi exatamente esse o quadro. Eu, então, me dei conta o quanto minha memória celular, né, estava viciada nessa droga e o quanto eu não conseguia simplesmente frear esses pulsos, né, que na verdade eram pulsos de sobrevivência. Então decidi voltar a fumar e estudar o que estava acontecendo comigo. E passei um ano, né, adiando o próximo cigarro para estudar essa crise de abstinência. Depois de um ano estudando isso, eu tomei a decisão de parar de fumar em um outro nível, né? Em um nível de consciência profunda. Quando você toma, a gente sabe quando é um raciocínio mental ou parar de fumar porque faz mal para a saúde. Esta é uma coisa. Outra coisa é você dizer, não, eu vou parar de fumar porque eu quero, eu não suporto mais esse comportamento em mim. Né? A partir desse momento, as crises de abstinência reduziram 80%. E eu consegui dar conta de continuar convivendo. Não foi fácil, absolutamente, porque a memória celular é muito forte, né? E durante os 7 primeiros meses foi muito difícil. Aí depois a coisa foi acalmando. Mas o que eu queria colocar aqui é a diferença entre tomar uma decisão racional e tomar uma decisão de alma, de projeto de vida. É muito diferente. Então, quando a gente fala assim, tomar uma decisão de projeto de vida, eu não quero mais este tipo de ambiente destrutivo na minha vida, né? Não é que você vai conseguir amanhã mudar todas as tuas reações. Com certeza. É um longo caminho, né? Mas, quando você percorre este processo das 5 etapas das emoções, você vai, em cada etapa, ir lembrando, através do estado de presença, que você não quer comportamentos destrutivos. E você vai começar a ver como você consegue ir dominando esse pulso gradativamente. Eu creio até que mais importante do que uma técnica, porque a técnica acaba sendo até um atalho, né? E não necessariamente ele se cristaliza exatamente porque a alma não passou por um processo de transformação. Mais importante talvez que as técnicas para você postergar essa ação e pensar mais sobre ela, eu creio que realmente é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Agora, veja, cada um tem sua porta. Cada um tem sua solução. Eu estou dando aquilo que eu descobri em mim que é possível. Agora, o processo que esses estudiosos colocaram destas 5 etapas, né, ajuda muito a se conhecer para encontrar essa porta. Né? Tem monges budistas que meditam durante N tempo para criar foco na mente e disciplinar a mente com foco. Né? E ele consegue, então, através do foco, que também é um estado de presença, de conter esses comportamentos destrutivos, que é outra técnica. Na verdade, o próprio estado de presença pode ser utilizado de muitas formas diferentes para você gerar comportamentos construtivos e não destrutivos. O fato é que precisamos estudar mesmo, porque nós não sabemos nos comportar de forma construtiva. Não temos a informação disto. Na gravação passada demos o exemplo da criança, né, que empurra a outra, né, que a nossa
Nosso pulso natural é catar o moleque pelo braço, dar um chacoalhão, dar uma bronca e falar, olha, não é assim que você não pode empurrar o teu colega. Sim, nós usamos esse exemplo. Usamos esse exemplo. Nós falávamos assim, diferente é chegar e falar, nossa, quanta força tem esse braço. Vamos trabalhar esse braço para ele, como se diz, moderar ou conhecer melhor e trabalhar melhor essa força. Né? E isso envolve uma questão de... Então, por isso que eu acredito que a predisposição é o fator preponderante aí. Você está falando de um ponto de vista, né? É o mesmo evento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir A Vida é Bela. Já, claro. Fantástico. É fantástico, né? Exatamente. Ele, durante o filme inteiro, ele transforma agressões em comportamentos construtivos, Exatamente. criando naquela criança conexões neurais, né? Que a vida é bela. Que a vida é bela, exato. Mesmo no horror de uma guerra. No mesmo horror de uma guerra. Eu vi uma cena que me lembrou o filme, inclusive, a semana passada, de um soldado ucraniano no fronte de batalha, mandando um vídeo. Ele estava em pé no fronte e ele dançando, que era um vídeo que ele estava fazendo, que ele estava mandando para a filha perceber que o pai estava feliz e brincando. Perfeito. Para ela não ficar preocupada. Perfeito. Isso não é bobagem. Isso é uma compreensão profunda da vida. Perfeito, mas percebe, nós, cidadãos comuns, normais, né, temos todo um acervo comportamental que é a nossa cultura interna voltada para a agressão. Sim. Para competitividade. Exatamente, você, desde a escola primária, você é ensinado a competir. Né? Então, esse estado de presença e estudo deste processo nos leva a uma reeducação que temos que ir descobrindo no cotidiano. Então, é óbvio que eu não vou conseguir amanhã virar a página e ser um monge, né? Não, eu vou continuar tendo os pulsos né? Só que a cada pulso, se eu tenho esse projeto de vida, a cada pulso eu vou aprender. Você sabe que eu acho que para isso tem uma coisa que é muito importante e que é absolutamente simples de se fazer. E não é uma técnica isso, é uma tomada de consciência, que é a famosa reflexão. Nós temos que ser criaturas mais reflexivas. Nós temos que ter o hábito ou seja, a hora que você vai deitar, ou a hora que você acorda, no meio do... Enfim, de parar e rever ações que você tomou e ações que geraram um contato com outras pessoas e que isso pode não ter sido bem interpretado. Perfeito. Refletir, não que você vá desfazer aquela situação, mas você impede ou pelo menos minimiza esse pulso seu de continuar agindo dessa forma. Você sabe que o que você está falando é absolutamente correto. Quando eu adiava sempre o próximo cigarro, eu estava refletindo de onde veio o pulso da necessidade do cigarro. E geralmente o pulso mais intenso vinha de momentos de estresse mais intenso. Então, para diminuir esse pulso tão intenso, eu primeiro respirava, para reduzir meu nível de estresse e voltar ao estado de equilíbrio. E com isso eu conseguia adiar para o próximo cigarro. Então, o que você está falando é refletir, exatamente isso. A reflexão nos leva a entender o que está se passando. Exato. E é responsabilidade nossa. O problema é nosso, né? Claro. Somos nós, ninguém carrega ninguém nas costas. Claro. Isso não vai acontecer. Essa coisa de querer ser carregado, para mim é fruto da nossa e continua sendo fruto cultural nossa de uma sociedade patriarcal em que você tem que receber. Ninguém tem que dar nada. Não, de fato, ninguém tem que dar nada para ninguém. Ou então transferir que a culpa foi do outro. Né? A culpa é sempre o outro, é sempre o próximo. E ainda que tenha sido a culpa do outro, haja com renúncia. Exatamente.
haja com renúncia. Não há necessidade. Eu acho é burrice a gente querer disputar com o mundo, né? Isso não vai, nós não vamos ganhar nunca. Não se disputa com o mundo. Em toda a guerra, em toda a discussão, só se perde. Todo mundo perde. É claro que sim. Não há vencedor. E não há mesmo. Mas veja, o que está acontecendo Rússia e Ucrânia acontece diariamente nas nossas casas, né? Na nossa vida, né? E você sabe isso que você falou de ninguém ganha na guerra? Pode surgir uma... E olha o que me ocorreu aqui. É normal você falar assim, mas quem está vendendo arma está ganhando dinheiro. Um dos maiores vendedores de arma do mundo são os Estados Unidos, já é sabido isso. Olha a cultura armamentista nos Estados Unidos, o que faz todo ano. Claro. Eles vivem isso o tempo inteiro. Arma, 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 arma. Vira e mexe um moleque maluco lá, entra numa escola arrebentando todo mundo. E as pessoas ficam chocadas, nossa, mas claro. Por que ele fez isso? Como ele fez? Por quê? Né? A sociedade está convergindo para um grau de competitividade que é o caminho que ele encontra. E eu não estou tirando o peso das costas dele, mas eu acho que isso é meio óbvio, é uma análise mais ou menos óbvia, né? Então você fala, mas eles ganharam muito dinheiro. E daí? Se paga de outra forma, né? O preço é pago de outra maneira. É o que nós estávamos falando antes, né? Que guerra vale a vida de uma criança. Uma criança. Não vou dizer a nossa vida, porque... Mas uma criança. Mas quantas vidas de crianças são destruídas, né? Pelas brigas internas dentro dos lares? É uma guerra. Não é verdade? É uma guerra, claro. Daí que vem essa colocação de que, se não neste momento toda a população, porque é impossível, né? Os estados de consciência são diferentes, mas alguém tem que começar a puxar essa mudança, né? Ou seja, Gandhi, né? Eu sou a mudança que quero ver no mundo. É exatamente isso, ou seja, a gente apela para que as pessoas, quem está ouvindo, assumam esse papel. Né? Temos que formar uma massa crítica de pessoas que querem ver um mundo diferente. E eu tenho certeza de que muita gente quer um mundo diferente e estão adormecidas. Dá muito trabalho. Né? Eu vou te dizer, eu acredito que talvez não seja só isso. É uma falsa sensação de impotência. Claro. Falsa sensação de impotência. Porque qualquer pequena mudança impacta no todo. Invariavelmente, é só abrir os olhos e enxergar isso. Sem dúvida. São pequenas mudanças que constroem uma grande alteração social. Se nós não mudarmos, é a velha frase. Burrice é fazer sempre a mesma coisa achando que vai ter um resultado diferente. Exatamente. É burrice. Então, se nós não mudarmos, não muda nada. Mas nós sabemos que tem muita gente hoje buscando esse caminho, né? Sim. Com técnicas diferentes, de maneira diferente, etc. Porém, tem muita gente no planeta trabalhando para isso. Tem até grupos, né? Fazendo meditações coletivas, né? Trabalhando para isso. É pouco ainda. Né? Nós precisamos mais gente engordando essa fileira dessa mudança de consciência, né? De dar um salto quântico, né? Na nossa consciência para criar um comportamento diferente. Então, assim, em que mundo eu quero viver no futuro? Tem que ser tomada essa decisão. É isso aí. Acho que é isso, porque a guerra é para dentro, não é para fora. É interna de cada ser humano, é dele com ele mesmo. Né? Através de conhecimento e escolhas daquilo que eu brindo ao mundo. Né? É isso.